versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o 3. João 14, 1. Diz assim, a minha versão diz assim, ó: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, diga pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Amém? Jesus, nós apresentamos a Ti a Tua palavra, apresentamos aqui, Jesus, esse momento. Eu aqui quero ser apenas um instrumento, Jesus. Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que nesta noite nós possamos ter receber a Tua direção, a Tua palavra, a Tua correção, Jesus. Senhor, nós estamos aqui como servos do Senhor, como filhos de Deus, Pai, para ouvir a Tua direção, Pai, para ouvir a Tua palavra. Vem nos enche, Senhor, vem e transborda, Senhor, no nosso coração, Pai, que toda movimentação, que tudo aquilo que vem, Senhor, para atrapalhar este momento, tirar a nossa atenção, seja quebrada em nome de Jesus, Pai, e que nós possamos assim nos manter, Pai, com nossos corações atentos e firmes a Ti, Jesus. Nós assim louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O que essa palavra nos traz como ilustração nessa noite é que Jesus, Ele aqui está com os seus discípulos e eles estão ali aflitos, eles estão meio confusos com aquilo que vai acontecer, e Jesus fala para ele, fala para eles, não fiquem aflitos, creiam que Deus e que o Pai me enviou, e que Ele agora vai para o Pai, porque eles ali estavam totalmente sem saber o que fazer, meio perdidos. Mas Jesus falou para ele, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou para lá preparar um lugar. E o que Jesus está falando para nós nessa noite? Para nós prepararmos um ambiente. Em tudo o que Deus faz, em que Ele realiza, Ele prepara um ambiente para que assim nós possamos estar e frutificar. Quando nós vamos receber uma visita na nossa casa, quando nós recebemos alguém que nós convidamos, nós preparamos, nós colocamos as melhores coisas, as melhores louças e toalhas, os lugares e tudo mais. Nós preparamos um ambiente para receber alguém. Amém? Quando nós assim vamos, por exemplo, fulano, estou indo aí, esse alguém, esse seu amigo, não sei, ele vai, prepara tudo, limpa a casa, limpa o quintal, enfim, toma banho, coloca uma roupa bonita, ele está esperando. E nós precisamos fazer, e nós precisamos preparar o ambiente para que certas coisas aconteçam nas nossas vidas. Às vezes nós achamos que Deus é desorganizado. Não, Deus é organizado. Ele sempre prepara algo, Ele sempre prepara um ambiente para que nós possamos assim receber as nossas bênçãos. Amém? E nós aprendemos que preparar um ambiente mas nem sempre nós entendemos a força desse princípio, dessa preparação desse ambiente. Quando nós falamos a respeito de ambiente, nós falamos a respeito de milagres. Nós vemos que nós temos muitos motivos a qual Deus estabeleceu, por exemplo, um tempo de gestação para uma mãe. Quando alguém recebe a notícia que ela vai ser mãe, ou uma família, ela recebe aquela notícia, vai ser mãe, vai vir um filho. Qual a primeira coisa que é feita? Preparar um ambiente, um quarto. Muitas pessoas aí mudam de carro, compram outro carro, compram um carro maior, compram uma casa maior, se assim tiver condições, mas preparam um ambiente para que aquela criança seja recebida naquele lugar, para que aquela criança seja ali bem acolhida. E são 9, 8 meses, eu não sei aí quantas semanas, né? São 9 meses, 40 semanas. Dentro dessas 40 semanas você fica imaginando, você fica sonhando. Como é que vai ser? Você ainda não viu, mas você já ama. Você ainda não viu, mas você já sente. Você ainda não viu, mas você já escolheu um nome, e você já criou expectativas, e você já começa a sonhar com o futuro, e você já começa a preparar um ambiente, um caminho, uma estrada, e você fala, nossa, ele vai ser assim, vai ser assado.
E com Deus é a mesma coisa, nós precisamos preparar às vezes o ambiente, organizar a nossa casa, a nossa vida, para que nós possamos receber algo que o Senhor tem nos prometido. Eu creio que em todo tempo Deus estabelece esse tempo. Ele prepara a arca para que ali Noé entrasse com a sua família, para que assim ele pudesse continuar assim a humanidade. Porque Deus olhou e falou assim: eu não me agradei daquilo que eu fiz ou como estava acontecendo. Mas nós vemos que Deus, ele faz tudo da forma certa, da forma correta. Vemos que Davi, ele foi ungido rei, mas até ele assumir o trono existiu um tempo, um espaço, uma preparação para que ele pudesse assumir o trono. Ele simplesmente, ele já era rei, ele já era ungido, mas ele foi preparado assim para receber. Amém? E nós vemos que isso, Deus sempre prepara algo para nós. Se Deus prometeu algo para você, você precisa preparar o ambiente para receber aquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Quantos aqui receberam promessas e palavras do Senhor? Quantos aqui receberam direções? Quantos aqui receberam tantas coisas? Mas nós ainda não recebemos. E você pergunta por quê? Porque às vezes o ambiente não está preparado para suportar aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Amém? Guarda isso em nome de Jesus. Muitas coisas que nós não vivemos, não acessamos, não experimentamos, porque ainda nós não nos preparamos para receber aquilo que Ele tem para derramar. Precisamos entender que quando existe um tempo de seca, esse tempo que a gente fala assim: ah, mas eu não estou recebendo, eu estou duvidando, não estou enxergando aquilo que Deus me prometeu. Às vezes a gente acha que Deus está nos punindo, mas é zelo. Porque se nós não preparamos o ambiente, não preparamos a casa, não preparamos o lugar, não colocamos o telhado, ou a gente começou uma casa e não colocou o telhado, se vier a chuva, o que vai acontecer? Aí você fala: mas os campos estão secos, Senhor, o Senhor tem aqui para derramar. E aí você fala: mas os seus celeiros têm uma cobertura. Você está entendendo que nós precisamos preparar esse ambiente? Deus ainda está aguardando você preparar esses ambientes para receber aquilo que Ele quer derramar em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então o primeiro passo de fé é: prepare o ambiente. Se Deus disse algo para você, se Deus prometeu algo para você, então qual é a dúvida em relação à fidelidade de Deus sobre a sua vida, em cumprir aquilo que Ele tem sobre você? Qual é a dúvida? Aquilo que nós ainda estamos duvidando do Senhor, fala assim: será que vai acontecer? Porque Ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. E como está a nossa fé? E como está o nosso aguardar no Senhor? Ele diz assim: ó, esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Mas às vezes no meio da jornada nós desistimos, no meio da jornada às vezes nós não acreditamos, ou tem uma promessa, ou está logo ali, você fala: mas está tão difícil, mas esse campo está tão seco. Mas talvez Deus está te mostrando que você precisa ser preparado para atravessar esse deserto, ou para atravessar esse mar, para alcançar a sua promessa. Mas o que ainda você não recebeu do Senhor? Muitos já receberam uma promessa de Deus que vai prosperar nos negócios, que você vai andar, que você vai ser grande, mas a palavra diz assim: ó, de ser fiel no pouco e sobre muito eu vou te. E às vezes nós não somos fiéis no pouco que Deus nos coloca, no pouco que Deus coloca sobre as nossas vidas. Às vezes é um pequeno sonho, a gente acha que é pequeno, mas Deus enxerga e fala: não, é grande. E Ele vai enxergar essa fidelidade. Ser fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Mas como Ele vai nos colocar em lugares altos, em um muito, se nós não temos essa fidelidade com o Senhor? Porque quando nós chegarmos, se nós recebermos essa porção do Senhor, desse muito do Senhor, sem entender essa fidelidade para com Ele, nós podemos nos tornar arrogantes e falar: e esquecermos do Senhor, esquecermos que Ele nos prometeu, e que quando nós chegarmos lá, a gente começa a falar: eu cheguei pelos meus méritos próprios, quando é o Senhor que nos conduz a todos os lugares. Amém? Então nós precisamos preparar esse ambiente. Você já recebeu do Senhor muitas promessas, muitas pessoas já receberam uma palavra de Deus que vai ser usada como boca em nações, em lugares, mas ainda nem terminamos de ler os 4 evangelhos. Deus
falou para você: olha, eu vou te enviar, você vai ser esse missionário, Deus vai te usar em grandes lugares. Quantos aqui leram a Bíblia pelo menos uma vez? Todinho. Está na hora, crente. Está na hora. Sabe por quê? Porque é na palavra que Ele vai revelar, é na palavra que Ele vai te encorajar, é na palavra que Ele vai te dar direção, é na palavra que Ele vai te dar sabedoria, que Ele vai te mostrar algumas coisas, que vai te moldar, que vai te preparar até que você esteja pronto para receber a promessa dEle. Existe um tempo, existe uma preparação, mas nós precisamos nos debruçar em cima da palavra, para que assim nós possamos receber de forma saudável aquilo que o Senhor nos dá. Então se prepare, se Deus te der uma palavra, você precisa preparar esse ambiente para receber este novo de Deus. Amém? Aleluia. Em Gênesis 90 nós vemos que no princípio de todas as coisas, a criação, Deus prepara um jardim. E lá no capítulo 1, no capítulo 2, ele prepara esse jardim, haja luminares, a separação de água, vento, enfim, tudo mais. Ele coloca tudo no lugar e ele prepara o jardim. Mas ele coloca alguém nesse jardim. Imagina se Deus tivesse feito Adão primeiro e Adão ficasse flutuando no universo até que Deus preparasse um lugar para ele ficar. Deus, Ele faz todas as coisas certas, Ele faz todas as coisas no lugar, no tempo certo, na hora certa, da forma certa. E Ele preparou o jardim e colocou o homem naquele lugar. Ele colocou o homem para que ele cultivasse aquele lugar. Deus é perfeito em todas as coisas que Ele faz. Deus prepara ambientes para que nós estejamos, mas tem milagres que nós só receberemos ou seremos manifestados quando estivermos nele. Veja que lá em Gênesis 2, do versículo 4 ao 5, diz assim, que a chuva só desceu quando o homem foi colocado naquele lugar, e os frutos só vieram quando o homem começou a cultivar. Não adianta nós estarmos num ambiente, Deus nos coloca, Ele tem uma promessa e nos coloca sobre esse ambiente e fala assim: olha, agora você vai acontecer, e Ele te tem uma palavra, e Ele te coloca e fala assim: você está pronto. Mas diz aqui que Adão, ele teve que cultivar, aí sim a chuva desceu. Tem a parte de Deus? Tem, mas também tem a nossa. Tem a parte de Deus que Deus faz, Deus realiza, mas tem a nossa parte em realizar. Nós temos sonhos aqui, como nós colocamos aqui, como o Mercado Solidário, o Colégio Rocha, tem tantas outras coisas. Deus, Ele prepara, Ele tem esse sonho, Ele tem uma palavra, mas vai de nós, como igreja, como comunidade, avançar e preparar esse lugar para que esses sonhos, essas promessas aconteçam em nome de Jesus, amém? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Eu creio que em breve nós receberemos e nós vamos preparar o lugar, nós vamos preparar o nosso coração primeiramente. Nós temos aqui pessoas e profissionais, pessoas que estão sendo colocadas aqui, para que assim nós possamos realizar e abençoar essa cidade. Mas esse ambiente está sendo preparado em nome de Jesus, amém? Para que assim nós possamos frutificar. A Bíblia de Deus diz que a medida dele é um transbordo, ou seja, o ambiente que nós preparamos para receber ainda não vai ser suficiente para a medida que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Então, a medida de Deus, ela é transbordante, porque Ele diz assim, ó, que ele derrama sobre nós e faz transbordar. Preparas uma mesa perante os meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. A medida de Deus, ela é transbordante. A medida de Deus, ela é muito maior daquilo que nós possamos pensar ou realizar. Mas mesmo assim, os nossos celeiros ainda não serão suficientes para receber aquilo que o Senhor tem. Mas nós precisamos preparar esses celeiros. Nós precisamos preparar esse ambiente. Mas se nós falamos que essa medida ela é transbordante, então para que eu vou preparar se ela não é suficiente? Não é desculpa para nós não prepararmos o ambiente. Quanto mais nós prepararmos o ambiente, mais Deus vai derramar sobre as nossas vidas. Lembra daquela viúva que ela estava ali com uma necessidade e o profeta falou assim para ela fora: me traz aqui os cântaros. Ah, mas o que você tem? Eu tenho apenas um pouquinho de azeite. Eu tenho apenas um pouco de... Então traz para mim. Vai lá, recolha vasilhas. Vai em todos os vizinhos. Vai lá. E ela foi. E o quanto de vasilha ela recolheu
tivesse mais e mais e mais vasilhas. Até hoje, eu acredito que nós estaríamos comprando o óleo daquela mulher, o azeite daquela mulher. Porque a medida de Deus, ela é transbordante, ela é recalcada, ela é sacudida. Mas nós precisamos estar com o ambiente preparado. Como nós queremos receber essa porção do Senhor, se nós não assim preparamos algo para receber? Deus está nos pedindo para nós prepararmos as mesas, e esse transbordo é sobre ela. Ele está nos pedindo para nós construirmos esses celeiros, que Ele vai abrir as comportas do céu sobre esses celeiros. Mas, muito mais do que isso, nós precisamos abrir o nosso coração para receber a porção do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe que este lugar aqui, ele é sonho dessa preparação desse ambiente. Quando nós recebemos uma palavra do Senhor, quando nós assim estávamos nessa transição que Deus tinha para nossas vidas, eu e minha esposa e minha família, Deus, antes disso acontecer, Deus começou a preparar um ambiente para que essa igreja pudesse nascer. A casa da minha sogra hoje, que abriga também o nosso link, mas essa igreja começou lá. Esse ambiente, tudo isso aqui começou lá, mesmo sem nós sabermos, ou entendermos, ou sonharmos com um lugar igual a este. Deus já tinha sonhado além. Deus já tinha feito além daquilo que nós estávamos pensando. E ali começou a se ajuntar, e começou a se ajuntar, veio um, veio outro, e quando nós vimos, Deus nos colocou neste lugar. Então um ambiente foi preparado. A minha sogra começou a ampliar a casa dela. Ela não precisava disso, porque ela já tem uma casa boa e confortável. Mas ela falou, eu vou ampliar. E você sabe que foi acontecendo de forma recorde também. Quando ela sonhou em preparar o ambiente, em fazer aquilo, Deus abriu as portas e tudo aquilo que... Pergunta para ela, como a senhora fez? Ela fala, não sei, ela não é Fátima. Como a senhora fez? Não sei. Deus foi derramando, Deus foi acontecendo. E aconteceu. E nós aqui estamos pelo fruto dessa preparação, desse ambiente que Deus colocou sobre as nossas vidas. Diga assim, eu preciso preparar um ambiente para receber o novo de Deus. Amém? E nós vimos que lá nesse jardim o homem pecou. E ele foi retirado desse ambiente, e ali o homem se tornou inimigo de Deus. E aí o homem fala, agora que ele estava ali cultivando, tinha tudo do bom e do melhor nesse ambiente maravilhoso, mas o homem pecou e ele teve que ser retirado desse ambiente. E aí Deus falou assim, agora você vai cultivar, agora você vai suar, agora você vai ter dores de parto, enfim, tantas coisas. Mas o que nós vemos ainda é que Deus sempre queria ainda habitar no meio do povo, ainda habitar com a humanidade. Por quê? Porque eu e você somos sonhos e frutos do Senhor. Porque Ele sonhou e desejou com cada um de nós, antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha projetado algo para as nossas vidas. Eu e você somos frutos desse sonho de Deus. Porque Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Ele nos fez, nos preparou, nos colocou, nos moldou com todo carinho e amor. E Ele falou assim, agora você vai ser desse jeito. Um vai ser mais alto, outro vai ser mais baixo. Um vai ter sobrancelha mais fino, mais grossa, cabelo, sem cabelo, não sei. Mas Ele sonhou e Ele nos fez perfeito. Mas o pecado vem e nos afasta de Deus, do Todo-Poderoso, da criação. E ele voltou novamente, ele queria preparar esse ambiente novamente para estar com o povo. E aí nós vemos que ao longo da história, ele fala assim, construa um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vocês, para que eu possa estar com vocês. Deus vem e fala, prepara esse ambiente. E aí o homem continua na sua perversidade e não olha para Deus e esquece de que Deus quer estar com ele, quer ter essa intimidade. E aí ele fala assim, vamos resetar tudo, vamos começar tudo do zero. E ele fala para Noé, prepara um barco aí e vamos começar do zero. Aquele que ouvir a minha palavra, aquele que ouvir aquilo que você está dizendo, esse vai ser salvo. E aí Noé assim fez. E não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos aqui, neste lugar, nessa igreja, ou na nossa casa, ou no nosso comércio, enfim, no meio dos nossos amigos, e nós estamos falando, e nós estamos anunciando que o Rei vem, que o Senhor vem, mas as pessoas ainda não estão dando ouvidos. Porque Ele diz assim, eu vou preparar um lugar, eu vou preparar um lugar.
E eu vou vir aqui novamente para buscar vocês, para estar comigo. E Ele quer morar conosco, Ele quer estar conosco. Nós vemos que depois de tudo isso ainda, Deus, Ele vem e coloca parâmetros, coloca ali, tinha a arca, né, que tinha a glória de Deus. E aí Davi, ele olha aquela arca e fala assim: olha, eu não aceito que a arca de Deus habite em tendas. Ele morava num palácio, mas ele via que a arca de Deus, que a glória de Deus ainda estava naquele lugar, numa tenda. Ele falou assim: eu vou construir um templo. Ele sonhou com um ambiente para onde a glória de Deus pudesse se manifestar. E ali ele foi, e ele sonhou aquilo. Mas quem realizou e preparou foi o seu filho. Mas ele sonhou, ele idealizou. Ele falou: não, eu quero que a arca, que a glória do Senhor esteja sobre aquele lugar. Nós precisamos preparar esse ambiente, nós precisamos preparar os nossos corações. Nós vemos José, nós tivemos aqui a nossa meetup, palestra, enfim, sobre a educação financeira à luz da Bíblia. E muito se foi falado sobre essa preparação para nós recebermos algo, para nós administrarmos algo. Nós precisamos estar preparados. E foi falado sobre José. José, no tempo da seca, no tempo que ele recebeu esse sonho, no tempo que ele foi colocado como governo, o que ele fez? Preparou celeiros. Então ele comprou mantimentos, sementes, homens, gados, terras, tudo que tinha naquela época. E ele colocou, e ele preparou o ambiente, porque ele sabia que viria um tempo de escassez. E às vezes nós só vamos, e nós não nos preparamos, e nós não olhamos, e nós não enxergamos que lá na frente pode vir uma situação. Às vezes Deus está nos alertando hoje: olha, vão vir tempos difíceis. O que eu quero falar com tudo isso sobre preparar o ambiente, sobre prepararmos o nosso coração? Sabe, queridos, que hoje as pessoas elas estão céticas em relação àquilo que é Jesus Cristo, aquilo que Deus está falando. Nós estamos anunciando e falando da palavra do Senhor, mas as pessoas ainda não estão dando ouvidos. Nós viemos à casa do Senhor, nós cremos nele, nós ouvimos aquilo que ele tem, nós falamos da palavra, mas ainda nós não pegamos ainda e falamos assim: eu creio nessa palavra com força. Por quê? Porque ainda a gente está preocupado, ainda a gente está desatento, ainda a gente está olhando: ah, mas olha, o som não está bom, ah, mas o louvor não foi isso, ah, mas fulano isso, ah, mas está quente, ah, mas está frio, ah, mas isso, mais aquilo. Eu sei que Noé, na época, ele estava lá anunciando e falando, e muitas pessoas, eu acredito que estavam do mesmo jeito, até queriam ou conheciam Deus, mas estavam totalmente apáticas daquilo que Deus estava anunciando. Não dá para nós virmos num ambiente como esse e não manifestarmos da glória de Jesus. A gente fala aqui sobre que a manifestação do culto é aquilo que nós buscamos na semana da nossa casa, no nosso secreto com o Senhor. A busca diária é aquilo, e nós vamos manifestar aqui neste lugar a nossa busca diária. Mas nós vemos que nós estamos nos tornando frios. Com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriar. Como está o seu coração? Como está esse ambiente? Qual a experiência que você tem tido com Jesus? O que Jesus tem falado ao seu coração? O que Deus tem colocado em você, que você ainda fala: Senhor, o Senhor me prometeu algo e eu estou vendo que está tão distante. Ou às vezes Deus te prometeu algo, te falou algo, e algo te distraiu e você foi para um caminho totalmente diferente daquilo que Deus tinha para você. Deus hoje está nos alertando: olha, prepara o seu ambiente, prepara o seu coração, prepara hoje, busca hoje, celebre hoje. Por quê? Porque Ele vai voltar e Ele vai estar lá com um chequinho na mão e vai falar assim: ó, esse eu conheço, esse eu conheço, esse eu conheço, esse aqui eu não conheço. E dura coisa vai ser ouvir nós estarmos aqui, nós fazermos e realizarmos às vezes, ou nós não realizarmos e não fazermos e falar: não, a Deus eu acho que é algo tão distante, eu não estou nem aí. E vai chegar lá, e aí quando vier todas as coisas acontecendo, sabe como é que é brasileiro, né? Chega no último dia: ah não, agora vamos lá. Vai ter um check-in lá na porta, o escaneando. Opa, negado, você não vai poder entrar. Você entende? Que o que nós fazemos aqui
aqui é muito mais do que nós só virmos aqui. Nós sentarmos, ouvirmos um louvor, uma palavra, ofertarmos, ouvirmos, né, isso, chorarmos. É uma vida com Deus, é uma preparação para nós estarmos com Jesus Cristo, é uma preparação para nós estarmos com Ele, independente da situação, independente do caos que nós estamos. Nós temos a esperança que nós vamos morar na glória com Ele, nós temos essa esperança, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos servir a Ele de todo o nosso coração, porque Ele tem promessas para nós aqui nessa terra. Então, mais do que nós vivermos, as pessoas olharem para nós e também vivermos e ser participantes dessas promessas que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Então, nós não somos apenas só mais uma igreja, só mais um povo, só mais um CNPJ, um endereço, não. Nós somos os filhos de Deus, nós somos aqueles que vamos proclamar a verdade do Senhor, nós somos aqueles que vamos anunciar a volta de Jesus Cristo sobre essa terra, sobre essa cidade. E nós vamos crer de todo o nosso coração, que as pessoas olharem para nós e falarem assim: o que tem diferente em você? O que é algo diferente em você? Eu quero isso. Porque às vezes nós condicionamos Deus com a nossa vontade. Nós condicionamos a vontade de Deus. Nós condicionamos Deus: ah, Senhor, se o Senhor fizer algo, eu vou fazer algo. Aí Deus fala: quem é você? Se o Senhor me der isso, aí eu vou fazer aquilo. Se o Senhor, quando Ele diz para você, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo, e que não crer será condenado. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Nós precisamos preparar o ambiente. Lembra de João Batista? João Batista veio, e eu creio que ele estava ali, ele tinha mais ou menos a mesma idade que Jesus, mas ele preparou o caminho para o Salvador. Ele anunciou, ele falou: olha, eu estou batizando aqui com água, mas vem alguém que vai batizar com fogo. Vai vir alguém aqui que vai derramar sobre vocês. Este é o Rei da Glória. E nós estamos aqui nessa terra como esse João Batista anunciando: olha, vai vir alguém que vai nos levar para a glória. E nós estamos preparando esse ambiente. A noiva está sendo preparada para encontrar com Cristo Jesus. Aleluias. Nós precisamos entender que nós estamos plantados nele, e quando nós estamos plantados nele, nós damos frutos. Às vezes nós achamos que o transborde de Deus vai mudar a gente, mas na verdade é quando nós permitimos ser mudados pelo Senhor que esse transbordo vem sobre as nossas vidas. Quando nós nos permitimos, nós nos dobramos diante do Senhor, é que esse transbordo vem. O Senhor disse que nós vamos prosperar, o Senhor disse que nós vamos acontecer e tudo mais. Aí a gente fala: ah, Senhor, se o Senhor me prosperar, aí eu vou ser generoso. Ah, se o Senhor me der tal coisa, aí eu vou entregar. Ah, se o Senhor me abrir a porta, aí eu vou pregar, eu vou falar. Não, seja generoso, seja um missionário, seja alguém que anuncia, seja verdadeiro, seja servo de Deus. Busque da palavra, tenha intimidade com Ele na palavra, em oração, em busca, a cada dia. Sabe por quê? Porque eu, pastor, não sou o detentor da verdade. Eu estou aqui também como um filho de Deus, anunciando e buscando a verdade da palavra do Senhor. Porque essa foi a missão a qual Deus me deu. Mas a missão que o Senhor deu a cada um de nós foi anunciar o Evangelho. Então, podem vir pessoas, e quando vai vir, está acontecendo já está acontecendo, já está. Pessoas que moldam a Bíblia da forma como elas acham, da forma como satisfaz. Mas pode isso? Jesus aceita todos. Sim, Ele aceita todos, mas Ele fala assim: vinde como estás. Mas o Espírito Santo vai te transformar, o Espírito Santo vai te curar, o Espírito Santo vai mudar as suas vestes, o Espírito Santo vai te colocar em outro patamar. Quando nós nos abrimos, aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Então nós temos uns princípios a seguir. Mas existe no mundo hoje que tem essas facilidades em falar: pode ser assim, pode ser assado, vamos dar um jeitinho.
quando na palavra de Deus não tem esse jeitinho. Porque ele fala assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei sobre essa terra e sararei este povo, eu sararei essa nação, eu sararei este lugar. Mas está faltando nós nos arrependermos diante do Senhor, está faltando nós nos colocarmos diante do Senhor. E mas sabe o que é? É tanta coisa. Não sabe o que é, não. Deus está chamando para nós nos arrependermos de fato e nós dobrarmos o joelho diante dele e falar, Senhor, tem misericórdia de nós, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, a minha vida precisa ser transformada. Nós cantamos aqui um louvor, não é nada mais não. Eu esqueci o louvor, oh Jesus. Faz outra vez. Faz-me esquecer das coisas deste mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um vento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, Jesus, cura minha alma, restaura o meu sorriso. Quanto tempo você já não sorri mais? Quanto tempo você já não se derrama mais na presença do Senhor? Quanto tempo você entra na sua casa, ou você entra no seu trabalho e tudo que você olha parece um caos, e Deus fala para você que a alegria dele é a sua força, que a alegria dele vai se transformar, que o amor dele vai encobrir esse multidão de pecados. Mas nós precisamos nos dobrar diante dele e falar, Senhor, o meu coração está aberto para ti, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, daquilo que eu te feri, Jesus. Mas nós precisamos nos dobrar diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele quer morar em nós. Ele fala assim que Ele habita em nós. Ele fala assim, eu vou para o Pai, mas vai vir outro que vai te consolar, que vai te ajudar todos os dias. O Espírito Santo habita em nós. E às vezes a gente fala, vem Senhor, vem Senhor. Não, Ele já está dentro de nós. Ele já está dentro de nós, do nosso coração. O que nós estamos fazendo com o Espírito Santo que está dentro de nós? O que nós estamos fazendo com esse ambiente a qual o Espírito Santo quer habitar, a qual o Espírito Santo quer ali manifestar? O que nós estamos fazendo com esse ambiente? Como nós temos buscado, como nós temos nos dobrado diante do Senhor? Preparas um ambiente. Se você, em João 15, 7 diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, a palavra do Senhor ela precisa estar dentro do nosso coração a cada dia, ecoando, para que assim nós possamos olhar e contemplar a beleza de Jesus Cristo e sonhar com Ele. E diz assim, pedirão o que quiserem. Você entende que tudo que nós pedimos ao Senhor, tudo que nós quisermos, Ele vai atender, mas nós precisamos estar nele. Se permanecerdes em mim e Jesus em você, se permanecerdes em mim e as minhas palavras estiverem em você, tudo o que pedirem será feito. Sabe por quê? Porque lá no versículo 18 diz assim, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Nós somos os discípulos de Jesus, nós carregamos essa verdade do Senhor. Mas o que nós temos feito com esse ambiente? O Senhor antes Ele habitava em templos, Ele habitava em lugares, Ele habitava no jardim. Mas hoje Ele fala assim, eu não habito em templos feitos por mãos de homens, mas hoje Ele habita em nós. Ele habita em nós. E quando às vezes nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos tristes, mas não está acontecendo. Jesus habita em você, Jesus habita em você. Mas o que você tem feito com o ambiente? O que esse ambiente tem carregado a glória de Deus, ou tem carregado as coisas do mundo, as murmurações, as transgressões, o pecado? Esse ambiente tem carregado a glória do Senhor?
Ou esse ambiente tem mostrado somente o que o mundo quer ver? E esse ambiente que nós estamos falando é essa casa espiritual. Nós, eu e você. Jesus tem milhões de CPFs espalhados pelo mundo. Cada um de nós temos esse endereço. Jesus tem milhões de CEPs espalhados. Mas o que esse ambiente tem demonstrado para o mundo? O que esse ambiente tem frutificado? Quais os frutos as pessoas chegam em nós e têm colhido? Quais os frutos nós temos assim colocado? Nós conversamos essa semana, eu conversei essa semana com uma pessoa e eu falei: olha, pastor, mas umas coisas aconteceram e a gente falou, glória a Deus. É nesse momento que se manifestam os frutos do Espírito. É no momento de dificuldade, é no momento de caos, é no momento que a gente não enxerga uma solução, é que os frutos do Espírito vão se manifestar. Porque ele diz assim, lá em Salmos 1, versículo 3, é como a árvore plantada junto a ribeiros, ou seja, você está num ambiente propício a frutificar, a prosperar, a estar viçoso, e dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. E tudo que ele faz, prospera. Nós estamos plantados em Jesus, mas nós precisamos permanecer nele. Permanecer nele. Permanecer no Senhor. Prepare o ambiente, prepare o seu coração, porque Deus quer derramar algo poderoso sobre a sua vida. Prepare o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor. Se você tem dificuldade em às vezes buscar o Senhor, em buscar a palavra, em ler, faça esse esforço, prepare esse ambiente. É como uma casa, uma construção. Uma casa, ela vai sendo preparada, ela vai sendo construída para receber uma família, para receber alguém, para que esse alguém habite lá. Mas até ela estar pronta, tem um processo, tem um tempo, tem um esforço, tem uma dedicação, tem um investimento. Nós estávamos ontem ali preparando e arrumando o TV Kids, onde as nossas crianças ficam. Mas ali eu não vi apenas uma arrumação, eu vi uma preparação de ambiente para que os nossos filhos sejam preparados para ser esses missionários. Não é simplesmente as crianças vão ficar lá para que a gente tenha um tempo aqui no culto, não. Lá também elas estão recebendo a porção do Senhor, porque elas vão lá e elas vão anunciar, elas vão falar do Evangelho, elas vão compartilhar, elas vão viver esse ambiente de igreja, elas vão viver esse ambiente que o Senhor tem preparado para elas. E ali nós estamos ali, e no meu coração, Senhor, aqui eu profetizo que haverão aqui missionários, haverão empresários, haverão pastores, haverão pessoas muito prósperas, porque são os nossos filhos, a herança a qual o Senhor nos deixou. Nós temos aqui o music. Olha que nome bonito. Eu fico até orgulhosa. Music. Mas são servos do Senhor. Assim, se eu não vier hoje, você prega, Tiagão. Se eu não vier amanhã, você prega, Reinaldo. Se eu não vier hoje, você prega. Prega, vou mostrar de prega. Sabe por quê? Porque eles entenderam que o ambiente aqui é um ambiente de adoração, que o ambiente aqui é um ambiente de palavra, e aquilo que eles carregam não é só o instrumento, não é só o talento, não, vai além. Eles carregam o óleo, eles carregam a unção do Senhor, e eles preparam e eles se dedicam. Por quê? Porque eles entenderam que a entrega que eles fazem é para o Senhor, é para aquilo que Deus quer receber. Então o coração deles está no Senhor, plantado nesses ribeiros de águas e derramando algo novo sobre nós. Não é simplesmente um músico, não. Nós não queremos tratar como músico, não, são servos do Senhor. Pessoas capacitadas e preparadas para anunciar a verdade, a palavra do Senhor. E eu creio que não é só, eu citei eles exemplos aqui, mas nós temos aqui inúmeras pessoas. Talvez você que está aí sentado no seu lugar, do seu jeito, do seu modo, Deus te usa de alguma forma para você anunciar, para você falar na verdade da palavra. Mas você precisa se preparar. Deus te chamou, Deus falou para você: olha, você vai acontecer, mas você se preparou?
Lembra quando às vezes Deus fala para você: olha, você vai para nações, ou Senhor, eu tenho um sonho de ir para tal lugar, ou Senhor, eu tenho um sonho disso, e Deus falou para você: você vai, mas você já tirou seu passaporte, irmão? Você entende o que é preparar? Porque quando você assim se prepara, vem a oportunidade de Deus falar: você está pronto, a minha parte eu já fiz, Senhor. Então o Senhor agora vai fazer a dele, Ele vai derramar esse transbordo. Mas nós precisamos entender que nós precisamos estar preparados. Eu já estou acabando. E nós temos que entender que a importância de Deus estar nesse ambiente. Lembra de Saul? O profeta falou para ele: olha, não sacrifica, me espera, porque eu vou oferecer o sacrifício. Sabe o que Saul fez? O profeta está demorando, o profeta não está vindo. Eu vou lá e vou oferecer. Quando ele acabou de oferecer, o profeta chegou. E aí o profeta falou para ele: olha, porque você fez isso, Deus te rejeitou. Porque você fez isso, você não fez aquilo que Deus tinha falado para você fazer. E Deus hoje está te rejeitando, Deus hoje está tirando o trono. Mas sabe qual foi a preocupação de Saul? Não foi porque Deus rejeitou ou que o seu espírito se ausentou dele, não. Não deixe que o povo saiba que Deus não está comigo. Ele estava mais preocupado com o homem do que com Deus. Ele estava mais preocupado com aquilo que os homens iam dizer do que com aquilo que Deus tinha a dizer sobre ele. O que Deus tem a dizer a seu respeito e a meu respeito? Será que nós somos rejeitados? Eu creio que não. Porque quando nós nos arrependermos, nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Ali eu creio que se Saul se arrependesse e falasse: de fato eu errei, me perdoa, Deus tinha perdoado. Mas ele foi soberbo no coração, e ali o reinado dele acabou. Ele continuou até que Davi estivesse pronto para receber o trono. Mas quando Deus não está no ambiente, o ambiente fica morto. Aí tem guerra, aí tem contenda, aí tem discussões, aí tem tantas coisas, e Saul ficava perturbado. Por quê? Porque Deus já não estava com ele. Tudo que começa em Deus só se sustenta por Ele, porque o ambiente que nós estamos estabelece um vínculo com aquilo que nós fomos gerados, com aquilo que Deus gerou sobre as nossas vidas. Se nós tiramos uma árvore da terra, ela vai morrer. Se nós tiramos um peixe da água, ele vai morrer. Se Deus é tirado de nós, nós morreremos. O que nós estamos fazendo com a glória do Senhor sobre as nossas vidas? Hoje nós somos essa casa, e Ele quer morar, e Ele quer habitar em nosso coração. O Senhor hoje construiu uma casa espiritual, um santuário de Deus, uma casa de oração. Nós somos essa casa de oração, nós somos esse santuário de Deus, e Ele habita em nós. Hoje nós somos essa casa, mas Ele quer nos levar para a casa dEle. Ele quer nos levar para lá. Como eu disse lá no começo, não deixe o seu coração aflito, creio em Deus, creio em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo aonde eu estiver. E aí lá em Apocalipse ele fala que toda lágrima vai cessar, que toda dor vai cessar, que tudo aquilo que nós sofremos e passamos vai cessar, mas nós precisamos estar nele. Lá em Apocalipse 7, versículo 13, vou ler rapidinho, se você puder colocar aqui. 7, versículo 13 diz assim: então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? E aí o versículo 14: responde, Senhor, tu sabes. E ele disse:
Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aleluia! Quem são estes que vieram dessa grande tribulação, que vieram desse momento, que vieram desse tempo? Mas a palavra de Deus assim, ó, nós não podemos ficar aflitos e falar assim, ah meu Deus, que medo! Se nós lemos Apocalipse, tem as 7 taças, os 7 selos e tudo mais. E aí a gente estava até discutindo, né? Se Jesus vai vir antes ou depois, não importa. Não importa se Jesus vai vir antes da grande tribulação, depois, no meio. O importa é que Ele vai vir. O importa é que nós temos que estar preparados para receber essa porção dEle e para morar com Ele. Porque Ele diz que quem são estes de vestes brancas? Eles foram lavados no sangue do Cordeiro. E aí ele fala assim, ó, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles um tabernáculo, ou seja, a morada do Senhor estará sobre as nossas vidas. O ambiente que Ele preparou, nós entraremos nesse ambiente, nós estaremos com Ele, nós estaremos com o Pai. Mas aí eu pergunto para você, como está o seu coração hoje? Como está esse ambiente hoje do seu coração para com Jesus? Será que nós temos amado Ele incondicionalmente? Como está a sua vida, na sua casa? Ela hoje é um pedaço desse céu? Ou é um lugar que você precisa sair correndo porque você não quer ficar lá? Ela é um pedaço da extensão da glória de Deus? Ou é um lugar que Deus não já não habita mais? Como está o seu coração? Como está o que Deus prometeu que ainda não se cumpriu sobre você? Não se cumpriu na sua vida? Talvez Deus hoje está falando para você, olha, eu quero o seu coração, eu quero a sua vida, eu quero morar, eu quero habitar em você. Talvez com tantas coisas que nós viemos acumulando e a gente foi colocando dentro do nosso coração, da nossa alma, e a gente foi deixando o Espírito Santo para lá. E Ele diz assim, ó, eis que estou à porta aí, se você abrir, eu entrarei, farei morada, cearei contigo. Ou seja, Ele vai preparar um jantar, um ambiente, um lugar de descanso, um lugar de repouso, um lugar de alegria. Mas se o seu coração está triste, se o coração está triste, Ele quer trazer a alegria sobre você, sobre as nossas vidas. Como está o nosso coração hoje? Como está esse ambiente preparado? Será que o seu coração tem carregado somente dúvidas, incertezas? Ou nós estamos descansando em Deus, esperando aquilo que Ele vai fazer? Será que nós temos carregado apenas as visões humanas, ou aquilo que as pessoas às vezes falam sobre nós? Ou nós estamos ouvindo a voz de Deus e falando que nós somos mais do que vencedores, que nós somos filhos de Deus, e que nós já vencemos todas as coisas? Como está o seu coração hoje? Como está a sua vida? O que hoje o Senhor precisa tirar das nossas vidas? Talvez Ele vai entrar e falar assim, esse ambiente aqui precisa ser modificado um pouquinho. Esse ambiente hoje eu preciso tirar algumas coisas. Algumas coisas eu preciso jogar fora para colocar outras novas. Eu preciso tirar às vezes vícios. Às vezes eu preciso tirar situações, de lugares, pessoas, mentiras, vozes. Eu preciso colocar uma luz naquele cômodo lá, porque eu não consigo entrar naquele cômodo. Jesus quer acessar o seu coração. Jesus quer acessar áreas da nossa vida que às vezes nós não deixamos entrar. E sabe, queridos, é diário. É diário. É comigo, é com a pastora, é com o pastor, é com cada um de nós. Não é porque nós estamos aqui com o microfone na mão, falando, que nós não temos que a cada dia buscar, Senhor, entra no meu coração. Senhor, não quero que o Senhor fique do lado de fora batendo. Eu quero que o Senhor esteja do lado de dentro.
Eu quero que o Senhor esteja do lado de dentro, arrumando. Eu quero que o Senhor esteja do lado de dentro, me preenchendo. Eu quero que o Senhor esteja do lado de dentro, me direcionando, me guiando, tirando aquilo que não te pertence, Jesus. Mas nós precisamos deixar que isso aconteça, sermos transformados pela palavra. Paulo fala que nós precisamos deixar que a nossa mente seja transformada pela renovação, renovar a nossa mente, buscar a Ele constantemente, porque é só aqui que nós vamos ter as respostas. Quero que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos.